Olá você, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que me escuta, a você que me assiste nesse momento. Queridos, eu sou Antônio e eu estou aqui para gravar mais um vídeo acerca dos momentos que nós estamos vivendo no nosso país, né? Para gravar mais um vídeo acerca daquilo que nós estamos vivenciando, né, nesse momento no nosso país. Queridos, eu quero primeiramente dizer que um certo tempo, em uma determinada situação, eu falei para alguém o seguinte: eu disse para uma pessoa de que se o tempo de Cristo na Terra fosse hoje, de que se a passagem de Jesus na Terra fosse hoje, certamente nós o crucificaríamos. Essa pessoa na hora ficou um pouco revoltada, ficou um pouco chateada, porque eu falava justamente de situações que nós estávamos vivendo e de atitudes que nós estávamos tomando a respeito dessas situações. E aí ela, de certa forma, não concordou comigo, mas eu creio que hoje é visível também ao coração dela, aos olhos dela, ao coração dela, tudo aquilo que nós conversamos certo dia. Veja, a palavra ela diz para mim e para você em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, Jesus? O recado de Deus para mim e para você, em especial aqui, é de que em tudo nós devemos olhar para Jesus. Que em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, nós devemos voltar os nossos olhos para Cristo, para a palavra de Deus. E por que Deus ele nos dá essa orientação e essa recomendação? Porque certamente em sua palavra nós encontraremos, irmãos, registrado uma orientação de Deus ou relato da parte de Deus acerca daquele assunto. Certamente vai estar registrado aquilo que nós precisamos saber e aquilo que nós devemos fazer acerca daquela situação, daquele assunto. E não é diferente o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não é diferente. Queridos, eu quero aqui hoje mostrar para você o que aconteceu nos bastidores, né? Antes da condenação, prisão, condenação e crucificação de Cristo. Eu quero que você enxergue nos bastidores o que aconteceu. E o que eu falava para aquela pessoa naquele dia foi justamente o seguinte, de que o rancor, o ódio, ele foi pregado, ele foi apregoado, ele foi colocado, implantado no coração das pessoas. E por conta desse ódio, desse rancor, dessa desconfiança que foi gerada no coração das pessoas, foi muito fácil levá-las, não é, a induzir a prenderem Jesus, a condená-lo e a crucificá-lo. Tá? É certo e é fato de que tudo aconteceu porque foi vontade de Deus que isso acontecesse. Mas e o tempo que nós estamos vivendo hoje? Será que esse tempo é também a vontade de Deus, de que o mesmo processo se repita? É disso que a gente precisa estar atento, alerta e buscando em Deus sabedoria e entendimento. Eu quero te mostrar que o que está acontecendo hoje foi exatamente o que aconteceu no período, no tempo em que Cristo passou nessa terra. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 22. Marcos, deixa eu colocar aqui Marcos, amém? Marcos, capítulo de número 3, o versículo é o de número 22. Abra sua Bíblia aí. Olha o que está registrado aqui. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Para confirmar esse texto, né, para você entender melhor e ficar mais firmado no nosso coração, abra lá em Mateus capítulo 10, o versículo é o de número 25. Mateus 10, 25. Jesus ele vai dizer assim, ó: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Queridos, o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa,
a incerteza que foi plantada naquela época no coração das pessoas, levaram elas a começarem a agir de uma forma indevida a respeito de Jesus. E o primeiro ato que eu consigo ver, o primeiro ato que eu enxergo à luz da palavra de Deus, foi justamente o fato deles endemonizarem a Jesus Cristo. Irmãos, eles começaram a endemonizar Jesus. Eles começaram a declarar de que Jesus era o próprio diabo, de que Jesus era o próprio Satanás em pessoa. E de que Jesus estava ali para cumprir, de certa forma, o propósito de Satanás. Você começa a enxergar de que os fariseus, os escribas, os doutores da lei começaram a incitar no meio das pessoas, incitar no meio do povo de que Jesus era o Beelzebul, de que as suas obras eram as obras do diabo. Eles começaram a falar acerca de Jesus, de que Jesus era o diabo em pessoa. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 25, ele declara isso: olha, se a mim eles chamam de Satanás, que dirão a vocês que são meus discípulos, que dirão a vocês que me seguem. Então o primeiro ato foi demonizar Jesus Cristo. Era necessário de que Jesus fosse demonizado. Amém? Era necessário manchar a imagem de Cristo, era necessário defamá-lo. Era necessário fazer com que o caráter de Cristo fosse completamente denegrido. E aí eles começavam a chamar Jesus de Satanás. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que eles começaram a prestar também falso testemunho. E um dos falsos testemunhos que eles prestaram acerca de Jesus foi esse. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Versículo a partir do... Vamos pegar aqui a partir do versículo 59. Mateus 26, 59. Olha o que a palavra vai dizer para mim e para você. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam. Mas por fim, chegaram duas testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Queridos, a segunda coisa que me chamou a atenção foi de que testemunhos falsos começaram a surgir contra Jesus também. E essas pessoas diziam de que Jesus iria derrubar os templos, de que Jesus iria fechar os templos, de que Jesus, de certa forma, seria contra a igreja, seria contra os templos, seria contra Moisés, seria contra a lei, que Jesus era alguém que ia fechar as igrejas da época, de que Jesus era aquela pessoa de que ia colocar por terra, de que ia destruir as igrejas da época. E a palavra deixa bem claro de que isso era um falso testemunho, irmãos. Estavam testemunhando contra Jesus, dizendo de que ele também fecharia as igrejas, de que ele também derrubaria os templos. Misericórdia. Misericórdia. E o que mais me chamou a atenção, irmãos, a respeito do tempo de Cristo, com o momento que nós estamos vivendo hoje? Me chamou a atenção Mateus, aí mesmo, vamos citar, Mateus 26, 55. Você quer ver? Mateus 26, 55. Leia comigo. Mateus 26, 55, olha o que diz. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram.
Irmão, Jesus ele estava sendo acusado, ele estava sendo defamado, de certa forma, de ser o enviado do diabo, de ser Satanás, de que ele fecharia as igrejas, de que ele derrubaria os templos, de que ele era contra a lei de Moisés, de que ele era contra os princípios, né, da igreja da época, de que ele era a pessoa de que ia colocar os templos, o fim aos templos, né? E aí Jesus responde para eles o seguinte: vocês me prendem, vocês vêm contra mim, vocês vêm me prender, vocês se colocam contra mim, vocês falam tudo isso ao meu respeito, sendo que em todo tempo eu estive com vocês, sendo que em todo tempo eu estive no meio de vós, e tudo a vocês sempre foi aberto, nada escondi de vocês, sempre falei abertamente, mas mesmo assim vocês agem dessa forma comigo. Queridos, eu tenho enxergado de que muitas pessoas hoje têm feito a mesma coisa. Eu não estou aqui, irmão, para defender candidato ou partido. Eu estou aqui para abrir os nossos olhos a respeito do que está acontecendo no nosso meio, do que está acontecendo no meio do Evangelho, entre os cristãos. Eu vejo pessoas que viveram o governo, né? Que viveram o momento do governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoas que viveram, irmãos. Não é pessoas que ouviram falar, são pessoas que viveram esse governo. Evangélicos que viveram esse governo. E durante 8 anos esse governo foi aberto a eles. Durante 8 anos não houve, irmãos, fechamento de igrejas, não houve ameaça de fechamento de igrejas, não houve perseguição religiosa. Pelo contrário, irmãos, foi o período em que o evangelho mais avançou no nosso país, onde a gente teve leis que foram sancionadas pelo presidente na época a favor da igreja, a favor do evangelho, a favor do cristão, onde a gente tem, irmãos, movimentos, onde a gente tem situações que foram super favoráveis ao evangelho e que levou o evangelho, irmão, a crescer quase 100%, foi 70% de crescimento nesse período. Sem perseguições, sem adversidades, sem, meu irmão, dissensões e divisões entre a igreja. E essas mesmas pessoas hoje, irmãos, as mesmas que dizem que o Lula vai fechar as igrejas, de que o Lula é o próprio diabo em pessoa, de que ele é o enviado do diabo que veio para cumprir a missão do inimigo, de que ele é aquele que se levantou, né, para derrubar os templos. Irmãos, são pessoas que viveram o governo Lula e que não viram isso acontecer, mas que hoje se colocam contra ele com paus, com pedras, que hoje se colocam contra ele, meu irmão, para prendê-lo, para condená-lo, para crucificá-lo, porque ele é o anticristo, ele é o enviado do diabo, ele é o que vai fechar as igrejas, ele é aquele que vai colocar o templo abaixo. E quando eu ouço isso, quando eu vejo isso, isso me lembra, de certa forma, a conversa que eu tive com uma pessoa há algum tempo atrás. E eu disse para ele: se o tempo de Cristo fosse hoje, certamente nós o crucificaríamos. E essa pessoa não entendia o porquê que eu dizia isso, essa pessoa não entendia o porquê. E hoje, irmãos, está mais claro do que a neve, mais que a água cristalina. E mais uma vez eu posso afirmar com toda a certeza no meu coração: se o tempo de Cristo fosse hoje, certamente nós, que nos dizemos defensor da fé, que nos dizemos os santos entre os santos, e que nos proclamamos, né, aqueles que são os escolhidos de Deus, nós o crucificaríamos, porque não aprendemos a discernir os tempos nem as estações. Não aprendemos a discernir o tempo, irmão, e olhar as coisas à luz da palavra de Deus. Queridos,
quando o ódio foi plantado no coração dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, quando o ressentimento, o rancor, quando os sentimentos foram aflorados na vida deles, quando começou a se usar esse método no meio deles, a primeira coisa que eles fizeram foi denegrir a Cristo e dando a ele o título de Satanás, e apregoando a ele, meu irmão, minha irmã, a imagem do diabo. A segunda coisa, queridos, foi dar a ele, acerca de Jesus, foram contar falsos testemunhos. Começaram a mentir a respeito de Cristo. E uma das mentiras que contaram acerca dele foi de que ele era aquele que derrubaria a igreja, que derrubaria o templo, de que fecharia as igrejas, de que fecharia os templos. A terceira coisa que me chamou a atenção, irmãos, e que eu chamo a sua atenção nesse momento, é que essas mesmas pessoas que viveram o tempo de Cristo são aquelas, queridos, que começaram a dizer, que começaram a declarar, que vieram contra ele com pau e pedra, de que vieram contra ele, se levantaram contra ele para prendê-lo, irmãos, dizendo, defamando e dizendo de que sim, o plano dele era um plano diabólico. Pessoas que viveram o tempo de Cristo, pessoas que viram todo o bem que ele fez, pessoas que viram, irmãos, que daquilo que o acusavam, ele nada o fez, de que aquilo que o acusavam, ele nada, irmãos, o fez. Mas essas pessoas foram levadas, foram induzidas a acreditarem nisso, a mentirem a respeito e a proclamarem essa mentira. Repito, como está escrito em Mateus, capítulo de número 25, capítulo 26, perdão, Mateus 26, versículo de número 55, 56, então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu, irmãos, para que se cumpram as escrituras dos profetas. Queridos, naquele tempo era necessário que isso acontecesse, para que a profecia se cumprisse. A profecia que nós temos hoje é que o anticristo ele está para voltar, sim. Ele está para assumir o lugar de Cristo. Eu não sei dizer para você se esse é o momento. Eu não sei dizer para você se exatamente esse é o momento em que isso vai acontecer. Mas eu sei de que os sinais são os mesmos. De que os acontecimentos são os mesmos. A igreja demonizando alguém. A igreja colocando aquela pessoa como a que vai colocar, que vai derrubar, vai fechar os templos. A igreja que viveu o período do governo, o qual elas hoje acusam, e de que nunca viu isso acontecer. De que, pelo contrário, o testemunho contrário àquilo que dizem hoje foi dado pelo governo Lula. Com a sanção da liberdade religiosa, com a da lei da liberdade religiosa, com a sanção da lei, meu irmão, da marcha para Jesus, com o crescimento de 70% do evangelho no período do governo Lula. Foram bons testemunhos, irmãos. Mas mesmo as pessoas tendo vivido esse bom testemunho, tendo visto esse bom testemunho, hoje elas, de forma simples, de forma muito intensa, elas aceitam o fato de que Lula é o enviado do diabo, de que Lula é aquele que vai sim fechar as igrejas, e de que mesmo tendo vivenciado o contrário, elas aceitam isso, elas acreditam nisso, elas replicam isso como falso testemunho. A palavra diz, irmãos, desperta tu que dormes. A
palavra diz: examine as Escrituras, porque ela testifica de mim. Vamos acordar, igreja. Vamos despertar enquanto é tempo. Eu creio de coração que esse segundo turno é o bom Deus nos dando o devido tempo. É o tempo de nós refletirmos e é o tempo de nós nos arrependermos. Fica aqui o recado. Fica aqui a reflexão. Que seja o Espírito Santo de Deus a nos convencer de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus.